Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Eu estou recebendo agora dois oficiais do Exército. Estou aqui com o Coronel Mauro Filho, comandante do 7º BEC, aqui de Rio Branco, e o Capitão Tássio, que é assessor de imprensa do 4º BIS. Estão aqui para falar do trabalho do Exército nessa enchente. O Exército que prestou um grande serviço, fazendo atendimento de emergência àquelas pessoas que foram vítimas da enchente. E eles vêm aqui fazer um balanço dessa atuação. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Arnaldo. Então, agradecemos aí a oportunidade da entrevista, né? Sim. Estamos aqui para somar aí... Vamos começar fazendo um balanço mesmo, em termos de números, a quantidade de homens que foram utilizados, o Exército que tem já esse know-how de trabalhar em situação de crise, né? Tem toda uma preparação, Arnaldo. Como já foi enfatizado, isso aqui foi a catástrofe que aconteceu, uma verdadeira operação de guerra, né? Então houve uma atividade direta do governo do estado junto ao governo federal para a liberação do Exército. E a partir daí atuamos em fase de operação, né? Então essa aí foi um grande feito, por isso que nós chamamos uma operação militar, que foi essa retirada do pessoal e o trabalho que está sendo feito agora continuado. E qual foi o papel do Exército ali na primeira fase, né, no momento em que o rio estava enchendo e que tinha pouca gente para socorrer os atingidos? Houve a solicitação do governo do estado, né, e inicialmente, junto ao comandante do Exército, né, para aumentar o efetivo a ser utilizado, além do 7º e 4º BIS, né, nós temos os recém-incorporados recrutas. Esses recrutas foram autorizados em caráter excepcional a participar dessa operação. Tem algumas imagens que a gente pode colocar no ar? Pode prosseguir. Então, a atuação desses recrutas foi de grande valia, porque foram cerca de 300 homens, 150 do 7º BEC, mais 150 do 4º BIS, que somado deram uma boa vazão, principalmente nos deslocados, né? Nos desabrigados, aqueles ajudarem muito as vítimas da enchente, né? Capitão Tássio, o senhor falava, antes da gente começar a entrevista, de se estabelecer prioridades num momento como esse. Quer dizer, o Exército também tem essa visão estratégica da situação. Nós faseamos todo o processo, né, toda a catástrofe que aconteceu, nós dividimos em algumas fases para que a atuação fosse mais organizada. Numa primeira fase, que como o coronel falou, foi aquela fase de retirada das famílias, então procuramos preservar a vida das pessoas, aquele convencimento para que as pessoas pudessem sair das suas residências, deixar. Nós transportamos também os pertences, os principais pertences, temos algumas imagens, e foi feito isso até um momento em que as pessoas decidiram que não iriam mais sair, né? E aí nós não poderíamos obrigar as pessoas e nós passamos numa segunda fase a levar mantimentos para essas pessoas que ficaram isoladas também. Em apoio conjunto ali com a prefeitura e com outros órgãos, nós fomos levando cestas básicas, fomos levando galões de água, tanto para essas pessoas que ficaram isoladas, como para pessoas que estavam em abrigos. Eu vi uma imagem muito interessante ainda há pouco, produção, se der para colocar no ar, em que um militar segura uma criança nos braços. Olha só que imagem impressionante, que emociona militar, até, né? Porque uma criança em defesa de colo, a água quase na cintura do militar, e está aí salvando essa criança. Uma imagem muito simbólica do papel do Exército, que quando a situação está insustentável, aí é onde entra as Forças Armadas, não é, comandante? É um trabalho conjunto, né? É um trabalho em parceria, é a preocupação dos entes da federativa, né? Tanto em nível governamental... Olha só que outra imagem também comovente. Um idoso, né? Sendo socorrido. Bastante marcante. Eu acho que esse é o papel, né? Isso tem um sentido bastante profundo, não só figurativo. Esse é o papel do Exército, né? Em socorrer, tanto que o nosso lema é braço forte e mão amiga, né? Então, isso é importante. Eu sempre faço questão de reconhecer o papel do Exército, em especial aqui na Amazônia, porque é um território vastíssimo, de uma inhospitalidade absurda, né? Porque é a selva, e no entanto a gente tem aqui unidades do Exército muito bem preparadas para serem os verdadeiros guardiões da selva amazônica. Então, o BIS, o BEC, enfim, a Amazônia como um todo está muito bem vigiada pelo nosso Exército. Agora, continuando aqui, capitão, sobre a logística que foi utilizada, né? Caminhões, barcos, equipamentos, tudo isso também é necessário. Tudo isso foi necessário, principalmente naquela primeira fase, onde muitas famílias estavam nos procurando, né? A água subiu rapidamente
e as famílias começaram a procurar, e os caminhões do Exército, eles são caminhões altos, então poderiam avançar um pouco mais nas áreas alagadas. Aí nós recebemos o reforço da brigada, a 17ª Brigada em Porto Velho, nos reforçou com mais 10 caminhões e 10 embarcações oriundas do batalhão de Humaitá. Então esse material chegou aqui junto com seus pilotos, as embarcações e os motoristas, e foram de fundamental importância nessa fase da missão, né, de retirada. É importante essa união das unidades, porque como o Exército está presente em todo o território, então, em caso de emergência, alguém vem dar um suporte, né? Com certeza. Isso que o Tasso falou foi fundamental, né? Eu cito também o reforço que foi feito do transbordo, né, o transporte de todos os gêneros de Porto Velho para cá. Então nós fizemos vários comboios, foram cerca de quase 200 toneladas de alimento e outros gêneros que são necessários no apoio à população. Então ficou a cargo do 7º BEC. O 7º BEC ele fazia o transporte desses gêneros e o 4º BIS fazia a distribuição às famílias necessitadas desses gêneros transportados. Ainda tem homens do Exército atuando na cidade. Agora, do que foi passado pelo Tasso, nós estamos chegando a uma segunda fase, né, que é a fase de limpeza e deslocamento das famílias para as suas residências, né. Essa segunda fase de limpeza, aí existe uma necessidade de especialista, né, então nós estamos utilizando o nosso pessoal do 7º BEC, especialista em operação de máquina, para fazer as limpezas das vias urbanas. E o BASE ele continua com as entregas de gêneros e remoção, ou seja, entrega do pessoal à sua própria residência, né? Então, feita a limpeza, o BIS está deslocando todas essas famílias para a sua residência. Evidentemente que, como é uma situação de crise, muda-se todo o planejamento do Exército, porque normalmente nessa época do ano tem algumas tarefas, né, algumas rotinas, isso tudo fica em segundo plano, né? Com certeza. Bem lembrado aqui que nós estamos trabalhando em Humaitá, né? Nós estamos construindo a BR-319, trecho da BR-319, e deslocamos todo o nosso efetivo em apoio a essa catástrofe que aconteceu aqui no Acre. Ou seja, então, realmente uma força grande. Quantos homens foram envolvidos nessa operação? No total, de forma direta e indireta, foram em torno de 1.400 homens, né, que foram utilizados, tanto do 7º como do 4º BIS. Né. E esse apoio que vai continuar sendo dado até... Sendo dado, é lógico que agora, numa segunda fase, a tendência é diminuir esse efetivo, visto que precisa-se mais especialistas, né, que são operadores, e mais utilização de equipamentos, né? Mas o transporte que o BIS está executando das famílias e transporte de gêneros, né, e kits de primeira qualidade ali, de primeira necessidade, desculpa, que está sendo efetuado nessa segunda fase. Comandante, o Batalhão de Engenharia e Construção, o 7º BEC, ele já deu uma grande contribuição ao estado do Acre, desde que aqui foi instalado, principalmente nas obras de engenharia, como estradas e outras obras. Nesse sentido, o BEC, qual é a visão dele da região amazônica, os planos do Exército para essa região, com essa unidade estratégica aqui? Tem todo um planejamento, o Exército está em transformação, tem um plano estratégico de transformação do Exército, né? Existe a previsão, né, já com estudos, de alocação de uma grande unidade aqui no estado do Acre, visto que o estado do Acre hoje, ele necessita, né, ele está pujante, está crescente, e necessita de que tenhamos mais unidade aqui. Quanto à parte de engenharia, já existem algumas parcerias que são feitas com o governo do estado, ou tentativa de parceria, né? Nós estamos avançando nesse sentido, de trabalharmos aqui no estado do Acre, tanto na construção de rodovias, como aeródromos, né, que são os aeroportos de pequeno porte, e outros locais aí que tenha interesse do estado em trabalhar com o 7º BEC. Né? Uma coisa importante de frisar do papel social do Exército, não apenas como as Forças Armadas em si, mas de, por exemplo, pegar alguém, um adolescente, um jovem que está iniciando a vida e ele entra ali como recruta e vai ter uma disciplina, vai ter uma remuneração e vai ter uma escola de vida, né? Escola de vida. Nesse sentido, como é que o senhor vê o papel do Exército? Esse papel social, né, que você está falando, isso é um papel fundamental. Então, nós tivemos no ano passado, dos 162 jovens incorporados no 7º BEC, e depois o Tasso pode levantar do 4º BIS, todos esses que incorporaram saíram especializados. Né? Tem uma profissão quando Tem uma profissão, eles vão sair, inclusive, grande parte deles, em contato com as empresas, eles já estão empregados. Né? Então, foi um grande efetivo. Nós tivemos uma contabilidade de cerca de quase 40% dos jovens incorporados no ano passado já estão empregados, porque saíram especializados. Esse papel social do Exército é fundamental. Né? Então, deixar em condições ali. O 4º BIS também desenvolve esse papel, né, capitão? Sim, nós temos parcerias, né, e essas parcerias
proporcionam cursos, cursos de formação nas diversas áreas, e esses soldados eles já saem praticamente empregados. Nós temos contato de algumas empresas que procuram o batalhão para saber se tem militar especializado. Então, como você falou, acaba sendo realmente uma escola de civismo, uma escola de brasilidade, uma escola profissionalizante. Muito bem. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, falando dessa ação do Exército durante a enchente. E quero deixar aqui o reconhecimento público do papel do Exército, que é fundamental nessas horas de crise. Muito obrigado e parabéns por esse trabalho. Nós que agradecemos aí a oportunidade, né, de podermos aí falar com toda a população do Acre por esse apoio, né? Muito bem. O Gazeta Entrevista vai dar uma paradinha. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo. Não saia daí.